Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Aliás, uma aula que nós vamos dar continuidade ao assunto, figuras de linguagem. Nós temos o vídeo, a videoaula de figuras de linguagem parte 1 e figuras de linguagem parte 2. Eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, para que vocês tenham todo o material e consigam compreender essa matéria como um todo. Beleza? Antes de começar, não está inscrito no canal? Então se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, me ajude a divulgar este canal. Posso contar com você? Muito bom! Figuras de linguagem parte 3, nós começamos com o hipérbato. Hipérbato é uma inversão brusca na ordem normal dos termos da frase. Como assim, Eliana? Qual é essa ordem normal? A ordem normal, a ordem direta, é sujeito, verbo, objeto direto ou objeto, complemento e adjunto adverbial. Deixa eu falar de novo, porque eu embolei aqui. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Ou sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Essa é a ordem direta. E existe a ordem inversa, quando eu tiro dessa sequência os termos da frase. Não tem melhor ou pior, não tem uma coisa, a única que melhor que a outra. A única coisa é que o hipérbato, ele transforma o texto em algo um pouco mais difícil de ser compreendido, tá? Então seria uma inversão. No hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro é escrito, além dos termos, né, bem sofisticados, difíceis para a nossa linguagem de hoje, ainda através do hipérbato. Olha só, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Nossa, o hino é lindo, né? Vamos colocar na ordem direta? Olha como seria, gente, na ordem direta. Quem é que ouviram? As margens plácidas do Ipiranga. Então, as margens do rio ouviram, aí tem uma prosopopeia, né, uma personificação, o brado, o grito retumbante, forte, que ecoou de um povo heróico. Então, aqui eu tô com a ordem direta. Tirando da ordem direta, aqui eu construí um hipérbato. Então, o hipérbato é tirar da ordem normal da frase, dos termos da frase. Anacoluto. O que é o anacoluto? É um termo que não acompanha a estrutura sintática do enunciado. É como assim, eu começo a falar, aí eu paro e eu retomo. Tipo assim, você, eu não me engano a seu respeito. Tá vendo esse termo você ali? Ele tá isolado, ele não tem uma relação com outra. É como disse há pouco, é como se eu parasse de falar e retomasse. A vida, não sei se ela vale alguma coisa. Claro que vale, a vida vale muito, ela é muito importante, tá certo? Mas eu começo e interrompo e retomo o meu discurso, certo? Isso é um anacoluto, ele não acompanha, é um termo que não acompanha a estrutura sintática, não mantém uma relação sintática com os demais termos do enunciado. Gradação. Gradação significa você colocar os termos numa determinada ordem. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente, ou seja, clímax quando é crescente, anticlímax quando é decrescente. Tipo assim, a Eliana está parada, a Eliana está andando, a Eliana está correndo, a Eliana está voando. Olha lá, parada, andando, correndo, voando. Está em clímax. Vamos fazer um anticlímax? A Eliana está voando, a Eliana está correndo, a Eliana está andando, a Eliana está parada. Né? Então, eu coloco os termos numa determinada sequência. Agora, se eu falasse assim, a Eliana entrou na sala, apagou o quadro, abriu a apostila, eu não tenho gradação, eu tenho várias ações diferentes. Então, a gradação, ela diz respeito a uma ação, a um determinado termo. Olha lá, um grito, uma voz, um sussurro, nada se ouvia de lá. Olha aqui os termos, meus amores. Grito, grito forte, voz, sussurro, nada. Tá em anticlímax. Belezinha? Isso é gradação. Eufemismo. Eufemismo consiste em suavizar uma expressão para torná-la menos chocante, menos áspera, menos difícil de ser ouvida. Aqui
aquele alimento estava cheirando mal. Imagina, tá fedido pra caramba, mas ao invés de falar isso, eu ponho cheirando mal. Ele não está mais entre nós. Ele morreu. Falar ele morreu é pesado. Ele faleceu, parece que já suaviza um pouco. Ele não está mais entre nós, suaviza mais ainda. Então o eufemismo é empregar uma expressão suavizada para transformá-la em algo mais agradável de se ouvir, beleza? Hipérbole é o contrário disso, é o exagero, é o empregar uma palavra de uma forma exagerada. Demorou um século para resolver o problema. Imagina uma pessoa esperando um século, né? Exagero. Essa história me faz morrer de rir. Quer dizer que eu ri bastante. Gente, eu tô morrendo de sede. Eu tô com muita sede, não tô morrendo de sede. Tem pessoas que estão, não, Eliana, tem gente que tá lá, né? Vou acabar com a aula da Eliana agora. Tem pessoas que estão lá morrendo de sede mesmo. Mas aí é um outro contexto, tá? Aqui a gente tá no sentido figurado. Eu chorei tanto que eu molhei todo o meu lençol. Eu estaria no mínimo murcha, tudo bem? Expressão exagerada é o hipérbole. Apóstrofe é uma interpelação, uma invocação, um chamamento, né? Você, como se fosse o emprego de um vocativo. Só que você usa isso para entidades eminentes, para pessoas ou termos grandiosos, para dar mais exuberância naquilo que se pretende falar. Céus e mares, aclamai ao Senhor. Céus e mares é uma apóstrofe. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Escreveu Castro Alves. Então, Deus, ó Deus, é uma apóstrofe, tá bem? Então, um chamamento, uma invocação. Agora, vamos falar de repetição de sons. Aliteração é a repetição de um som consonantal, beleza? E nós vamos ver daqui a pouquinho a assonância, que é a repetição de um som vocálico, mas devagar. Aliteração primeiro, repetição progressiva de fonemas, de sons consonantais da mesma natureza ou de natureza semelhante. Olha lá, o pato, pateta, pintou o caneco. Vinícius de Moraes é fantástico. Olha lá, a repetição do P e do T. O pato, pateta, pintou o caneco. Sino de Belém bate bem, bem, bem. Olha lá, repetição do B. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vagam nos velhos, vivas, vãs, vulcanizadas. Eu citei aqui rapidamente, né, alguns trechos do poema de Cruz e Souza. Ele queria imitar o som das vozes, né, o V e o Z se repetindo. As trovinhas acontece muito isso. O rato roeu a roupa do rei de Roma, o R repetido aí, ok? A aliteração é isso. E a assonância é a repetição de um som vocálico. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. É uma música de Chico Buarque, Atrás da Porta. Olha só, olha a repetição que ele promove aqui do E e do I. Em vozes veladas, veludosas, vozes, não sei se vocês estão percebendo, eu tenho tanto a assonância quanto a aliteração, daquele poeminha que eu declamei, tá? Então aqui, ó, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me agarrei aos teus cabelos. Joia? Muito bom. Paranomásia é o aproveitamento da semelhança sonora, ainda falando de sonoridade, né? Entre palavras para sugerir uma determinada semelhança de sentidos. Tradutor é traidor. Ó, as palavras são parecidas aqui, tá vendo? Não, mas não tremas, nem temas, escreveu Padre Antônio Vieira. Tremas e temas, palavras parecidas, colocadas de uma forma próxima, né, para trabalhar com o sentido delas, dando uma potencialização a esse sentido ao que se pretende dizer. Onomatopeia. Aqui é muito tranquilo. Quem nunca leu uma história em quadrinhos, nunca viu uma onomatopeia, é muito comum, né? Ocorre quando o próprio som das palavras remete às coisas representadas. Blim blom, tic-tac, tic-tac.
tic-tac, né? Chove, chuva, chove sem parar. Olha lá, opa, perdão. Então, chove, chuva, chove sem parar, certo? Beleza? Isso é uma onomatopeia. Drindom, blim-blom, bim, o barulho de uma buzina, tudo isso são exemplos de onomatopeias. Olha mais uma aqui, que bacaninha. O relógio, Vinícius de Moraes. Difícil ter uma aula minha sem falar de Vinícius, né? Vinícius, Machado, paga o pau de verdade. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, a representação do som de um relógio. Beleza? Onomatopeia aqui. Tranquilo? Muito bem. E com isso nós fechamos mais essa aula de figuras de linguagem. Espero vocês aqui no nosso próximo encontro.